Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo sobre o lobo. Essa semana nós estamos falando sobre o arquétipo do lobo. Um dos comentários que eu estou aqui vendo, né, no vídeo do lobo que a gente fez muito tempo atrás, um inscrito pediu para que a gente falasse sobre o lobo em pele de cordeiro, né? Neste ditado, retrata muito o lobo como se fosse um aspecto negativo e a ovelha com um aspecto bom. Lobo disfarçado, né, de ovelha. É claro que este lobo disfarçado de ovelha, ele não é nem uma coisa nem outra. Na verdade, é até uma injustiça contra o lobo, o arquétipo do lobo, esse tipo de comentário. Mas eu sei que existe e é por isso que esse canal existe, para quebrar esse preconceito que existe contra alguns arquétipos. Eu sempre falo para você, estudante dos arquétipos, tomar muito cuidado com a seguinte situação. Quando nós mostramos um vídeo de caça, do leão caçando, muita gente, mas muita gente mesmo, se identifica com a vítima, se esquecendo que tanto a vítima quanto o animal selvagem, o predador, eles também querem sobreviver. Eles também têm uma família. E no momento, a frequência de consciência destes espíritos está na faixa dos animais selvagens. Ou seja, eles subiram um patamar, né, porque acabam tendo que provocar uma mudança dentro da sociedade. Deles, no caso ali dos animais, que é a caça. Agora, mas por que você se identifica somente com a vítima? Você já parou para pensar o porquê que você se identifica só do lado da vítima e não do predador? Esse tipo de pensamento justamente é a noção arquetípica que você tem dentro de você. E este é um ponto que eu coloco para que você entenda que está na hora de você sair do arquétipo de manada. A maioria das pessoas que tem dó está dentro daquele. Quando você vê uma pessoa que tem foco, objetivo, ela fica impressionada com a estratégia, com o foco, com o trabalho em grupo que estes animais têm, né? Que é o caso do lobo. O lobo simboliza liderança, né? Esse macho alfa, essa fêmea alfa. Alguém que vai mudar a liderança. Uma liderança hoje menos egoísta, mais coletiva, a fim de atingir os objetivos e que faz com que todos na matilha se alimentem de forma igual. É claro que em muitas estruturas você vai ver o macho se alimentando, o macho alfa se alimentando primeiro. Mas há um sentido, um simbolismo nisso. As pessoas não entendem que o líder alfa, ele come primeiro. Primeiro de tudo, ele é a defesa do bando enquanto o bando come. Veja só, este bando pode proteger um líder enquanto come, porque são muitos. Mas esse líder, para proteger o bando sozinho, ele muitas vezes precisa de mais energia e força. É um sentido da natureza que nós temos que aprender muito com os animais. Analise comigo a sua visão, a sua conexão com os arquétipos. Veja se não tem muito a ver com aquilo que você pensa e sente por dentro. Então, quando a gente fala lobo com pele de cordeiro, é como se o lobo fosse mau, como retrata nas histórias, né? E a vítima tem a história do lobo mau, o chapeuzinho vermelho, contos. Na verdade, o que você tem que entender é que esses autores, esses escritores, trazem a seguinte situação, que o lobo, ele é astuto. Ele trabalha em grupo. Às vezes uma presa solitária é o que eles precisam para se alimentar. E ele fala, nossa, que injustiça, vai pegar. Simplesmente você vai pegar, como na vida, você vai começar por todos aqueles objetivos que você consegue resolver. E nunca pelos objetivos que são altos e grandes demais. Nós sabemos que temos que fracionar os objetivos da vida. E que temos que vencer etapa por etapa. Agora, por que você quer catar tudo de uma vez? Não. Isso não é um comportamento correto e nem é a realidade que a gente espera do comportamento das pessoas. No fundo, as pessoas são assim e elas são muito mais parecidas com os animais do que elas pensam. Mas, voltando à estrutura do enganador,
É muito comum que as pessoas coloquem animais como nesta visão, né, de como alguns animais são realmente aproveitadores, como raposas, como a hiena. São animais que realmente têm um perfil, vamos dizer assim, um queixando que não é muito legal e ideal para nós, seres humanos. Então, a gente, quando vai escolher o arquétipo, a gente tem que pensar, primeiro, eu quero um comportamento coletivo ou solitário? Preciso tomar decisões solitárias e o meu grupo me atrapalha muito. Talvez você seja um tigre, uma onça, uma coruja, uma águia, mas nunca um lobo. Um lobo, ele vai querer caçar em grupo, mesmo que seu grupo seja pequeno, mas ele quase sempre vai dar a direção ao ataque. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vocês já viram um lobo correr num território cheio de pedras, numa pradaria, que é um local muito difícil? Como aquele lobo consegue correr cerca de 60 quilômetros por hora num local como aquele? Às vezes os animais que estão correndo dele, um gnu, um bisu, um bisão, têm patas e casco muito forte, muito poderosos, mas o lobo não. Ele tem uma sensibilidade nas patas. Ele usa as suas unhas para dar o arranque, mas a parte de baixo é tão frágil quanto qualquer outro animal ou felino. Mesmo assim, eles conseguem correr, né, nesses locais bem com bastante local que a gente, para andar descalço, seria muita dificuldade. E mesmo com calçado teria que torcer para não torcer o tornozelo nesses locais, principalmente correndo. O ser humano é muito frágil hoje em dia diante dessas situações. Outra coisa é as baixas temperaturas que este animal consegue nesses locais suportar. Não é fácil para ninguém, sofrem. Esses animais muitas vezes estão sempre famintos e isso os motiva muito a ir atrás do objetivo, correndo muitas vezes com a força que eles não têm. Então é um arquétipo muito poderoso. O lobo, sem dúvida nenhuma, é um arquétipo xamânico desse grupo, em que ele está dentro da estrutura do totem de poder, né, dos índios americanos, né, que estudavam muito o comportamento dos animais, e ali ele estava num dos pilares, né, do totem, assim como a coruja, né, a águia, né, e assim por diante. Bem, hoje eu vou ficar por aqui, mas essa semana a gente está falando sobre os arquétipos, e eu queria muito que você acompanhasse vídeo a vídeo. Hoje eu peguei aqui alguns comentários para ler, e todos os vídeos estão sendo baseados aqui, né, nesse coisa. Quem fez esse comentário foi a Cristiane Garcia, né? Não sei se ela vai ver aqui, né, porque esse comentário foi de 3 anos atrás, né? Então eu estou aqui pegando alguns comentários, né, para colocar, né, como eu tenho aqui, né, o Célio Augusto coloca: você deve estar se referindo sobre o parque de Yellowstone, né? Que eu vou contar essa história no próximo vídeo, que como os animais influenciam toda a nossa natureza e o ecossistema. Serenidade profunda a todos nós, eu me torno você. Espero muito que você esteja gostando dessa série de vídeos, em que eu estou dividindo um pouco mais para a gente poder falar mais sobre o animal e entender melhor este arquétipo. Eu me torno você.